Jesus, igreja, amém? Glória a Deus. Esse negócio de beber muita água é engraçado, porque quando eu prego eu não consigo beber. E quando eu ministro o seminário eu bebo água que, meu Deus do céu. Aí as pessoas ficam levando jarra lá para mim, Ju. Eu falo, meu Deus, é porque, eu não sei, eu acho diferente, mas eu falo do mesmo jeito. Não entendo, é uma coisa psicológica, amém? Você pode se colocar de pé mais um segundo, por gentileza? Primeiramente, eu louvo a Deus pela rica oportunidade, mais uma vez, estar conhecendo mais uma parte do corpo de Cristo. Eu já prego tem 11 anos, então eu tenho andado por muitos lugares, e eu costumo dizer que poucos lugares têm o que eu senti aqui. A presença de Deus, literalmente. Isso eu não estou falando para agradar ninguém, estou dizendo mediante aquilo que eu sou, e eu sou muito sincera naquilo que eu falo. E tem, infelizmente, andado por muitos ministérios aí que eu fico caçando a presença de Deus. No meio dos louvores, no meio da igreja, eu sou muito observadora, e eu falo, Jesus, cadê um resíduozinho do Senhor aqui? Cadê uma raspinha do tacho, será que tem? E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Nós estamos vivendo uma época onde, para você ter uma noção, em 2019 foram abertas mais de 77 mil igrejas no Brasil. Em 2019. Isso é muita coisa. Aí você deve falar, nossa, que bênção. Mas até onde é bênção? Porque se é divisão, não é bênção. Se é rebelião, não é bênção. Isso é divisão do corpo de Cristo, e o próprio Jesus nos alertou dizendo, aquilo que comigo não ajunta, espalha, e aquele que espalha não é meu. Então, é esse tipo de mensagem que Deus me leva a pregar. Talvez eu não volte aqui mais, ou talvez eu volte mais vezes, mas eu não estou preocupada com isso, eu estou preocupada com a sua salvação, amém? Glória a Deus. Então, vai se acostumando com o meu jeitão aí, daqui a pouco eu me solto um pouco, você vai, né, Ju? Vai entender que não sou toda séria. Eu falo da Ju porque ela me conhece. A gente dividiu o altar ali da igreja quadrangular durante um tempinho. Logo que ela entrou, ela começou a participar das reuniões lá e eu já saí. E Deus é bom. Célia também, a gente já louvou junto, né, Célia? Deus estava construindo lá um ministério de louvor, me colocaram no meio, falei, Jesus, eu não nasci para isso não, eu nasci para, né, para pregar, para cantar, não dá não, a gente só arranha. Amém? Glória a Deus. Eu convido você, então, sem mais demoras, para nós estarmos abrindo a palavra de Deus lá em Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Aleluia. Muito conhecidas as parábolas da ovelha perdida, da dracma perdida e dos filhos. Eu costumo dizer que são os filhos perdidos, porque até quem estava dentro da casa não sabia o que estava fazendo dentro da casa. O outro saiu. Tomou rumo, mas quem ficou também estava sem rumo. Identidade perdida da paternidade, amém? Vocês estão muito quietos, igreja. Pelo amor de Deus, me ajuda aí. Eu gosto de glória a Deus e aleluia. Eu vou te dizer uma coisa, que eu aprendi também em uma missão aí. Sabia que um glória a Deus e um aleluia dado de maneira genuína da sua boca, barra feitiçaria, bruxaria nas regiões celestiais? Sabia que se um brasileiro estiver, isso é real, se um brasileiro estiver dando um glória a Deus e aleluia genuíno, ele barra maldições lá da Inglaterra. Você não tem noção disso. Porque nos ares celestiais não tem territórios. É tudo livre e acontece tudo aqui agora. Então, por favor, libere aquilo que os céus te deu, amém? Aleluia. Glória a Deus. Passamos a ler a partir do versículo de número 8, Lucas 15, versículo de número 8, diz assim: Qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas, convoca as vizinhas, dizendo assim: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim como vos digo que haverá alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende.
Amém? Você pode orar comigo por uns 5 segundos nesse momento? Pai querido, Pai amado, eis aqui a sua palavra. Seja engrandecido, seja entronizado, eu te louvo, te rendo graças. Pai, eu nada sou, nada tenho, nada posso, mas o Senhor é o Deus que sabe de tudo, vê tudo, está em todos os lugares. Por isso, Espírito Santo de Deus, toma essa palavra para o Senhor e dirige a sua igreja de acordo ao teu querer e à tua vontade. Faz em nós e através de nós. E a ti, somente a ti, Senhor, seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Em nome de Jesus, você pode dizer amém? Amém. Podeis se assentar em nome de Jesus? Glória a Deus, aleluia. Quando você estuda a palavra do Senhor, você entende por que Jesus falava por parábolas. E uma das ocasiões que Jesus começa a dizer estas parábolas é porque 2 capítulos anteriores ele é questionado pelos fariseus e pelos escribas. Os fariseus e os escribas eram homens e mulheres também no oculto, porque ainda naquela geração, né, mulher não tinha vez, não é assim? Mas hoje em dia tem uns escribas, uns fariseus que é mulher no nosso meio, viu? Tem. E naquela geração, os escribas e fariseus eram pessoas responsáveis por 2 coisas. A primeira, ele tinha que saber toda a palavra de Deus. A segunda, ele tinha que ensinar toda a palavra de Deus. Porém, eles não tinham o terceiro elemento, que era viver a palavra de Deus. Então, os escribas e fariseus eram pessoas religiosas. Nada muito diferente dos dias de hoje, infelizmente, para ser falado nos dias de hoje, isso é fato. Quantas pessoas conhecem de Deus, conhecem de Bíblia, conhecem de tecnologia, conhecem da teologia profunda, sabe, o oculto, o profundo, o escondido de alguma certa forma, mas não tem a revelação do Espírito, perdeu a essência do Espírito Santo. Então nós vemos que Jesus ali, o verbo vivo que desceu do céu, sendo encarnado, Deus encarnado na terra, é questionado por religiosos. E ele começa a responder esses questionamentos por parábolas. E nós chegamos então até esse ponto, onde ele começa dizendo, qual é a mulher que perdendo uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até encontrar? Ali Jesus estava querendo dizer para um religioso assim, talvez você conheça, estou conjecturando, amém? Talvez você conheça sobre a Torá, talvez você conheça sobre Yeshua e o Messias que há de vir, mas eu quero falar para vocês uma parábola. Imagina uma mulher dentro da sua casa, e ele começa a dizer essa parábola, e ele diz isso com uma intenção. Olha para o seu irmão que está muito quieto, fala assim para ele, ei, Jesus é intencional. O que é uma pessoa intencional? Tudo que faz, faz porque tem intenção de fazer. E tudo que fala, fala porque há uma intenção em fazer. Então Jesus, ele diz essa parábola não à toa, porque ele tinha uma intenção de mostrar algo. E a mulher, para todo teólogo, se nós tivermos algum aqui, vai saber que a mulher, ela representa a Bíblia na igreja. Opa, volta, representa a igreja na Bíblia. A Bíblia na igreja, eu falei, gente, vocês nem perceberam, tá vendo? Olha Jesus, pega eles. Então assim, a mulher representa a igreja do Senhor na Bíblia. E nós vemos Jesus olhando para esse povo religioso, dizendo assim, vou falar uma coisa para vocês. Vocês conhecem do casamento judeu, né? Ele sim, o que tem a ver? A mulher que está dentro da casa, quando ela perde uma dracma, ela não pode se casar, porque a dracma foi dada pelo noivo. Dracma era como se fosse isso daqui, uma corrente com 10 pingentes muito valiosos, e era dado pelo noivo para esta mulher, porque no dia do casamento deles, essa mulher teria que estar vestindo este colar, que era a dracma, no seu pescoço ou nos seus cabelos. Quando esta mulher está dentro da casa, fica evidente que ela perdeu uma das dracmas. Então ela vem entender que o noivo está prestes a vir, e que ela precisa achar isso o quanto antes, porque se o noivo chega e ela está sem dracma, não tem casamento. O que eu quero te dizer é que Jesus pega a simbologia do casamento judeu aqui, para ensinar uma lição que está nos dias de hoje, necessitando no meio da igreja aprender essa lição, que é o que eu quero começar a pregar ao seu coração.
nós vemos que no casamento judeu existe 4 passos. O primeiro, o homem que está pretendendo casar com aquela mulher faz um acordo, um contrato, como se fosse o nosso casamento civil diante de um juiz. Depois, este homem não já fica com sua esposa. Ele volta para a casa do pai, aonde ele tem que trabalhar para construir um lugar para a noiva. Você acha que foi à toa que Jesus disse assim: eu voltarei para o meu pai e calma, eu vou construir um lugar para vocês? É o próprio judeu ensinando o povo dele, dizendo assim: eu sou o teu noivo, eu vou casar com você, eu estou voltando para o pai para construir a casa antes. Pode pesquisar, o casamento judeu é assim. Faz o contrato, já vamos morar junto? Não. O noivo tem que trabalhar para, primeiramente, pagar um dote. E esse dote é caríssimo. E depois que ele paga esse dote, ele trabalha para a construção de um lugar. E depois que ele trabalha para a construção de um lugar, então ele vai com os seus convidados. Lembra a parábola das 10 virgens? E a noiva sai com as suas 10 virgens, que são suas madrinhas, ao encontro do noivo. Somente depois dessas 4 etapas que eles moram juntos. Somente depois de findado todas essas etapas, que eles finalmente se tornam um. O que eu quero te dizer é que Jesus usa por várias vezes o casamento judeu para referir à igreja dizendo assim: eu já estabeleci 3 etapas e vocês estão na última e não estão percebendo. Eu já fiz um contrato com vocês. Onde está isso, Juliana? Quando Deus falou para Noé assim: constrói a arca, eu vou acabar com tudo. Acabou ou não acabou com tudo? Depois, quando Noé voltou, começou a multiplicar de novo pessoas na terra, Deus fez uma promessa, um estatuto escrito com ele, dizendo assim: eu colocarei sobre os céus um firmamento da minha aliança, e eu nunca mais vou destruir vocês. Isso é um contrato. Deus Pai fez o contrato. Aí vem Jesus, o noivo da igreja, pagando o dote na cruz do Calvário. Ele pagou todas as coisas na cruz do Calvário, o sangue dele foi dado, ele comprou a igreja para ele. Porque o noivo, quando trabalha pelo dote, ele chega no pai da noiva e fala assim: está aqui o preço que ela vale. Jesus veio e fez isso por mim e por você. E quando ele ressuscita, ele fez o 3º passo já. Ele aparece para os discípulos dizendo assim: ei, calma, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vou teria dito: vou preparar um lugar. Mas calma, não vou deixar vocês órfãos, não. Eu enviarei o Espírito Santo Consolador, que há de vir e vos ensinará todas as coisas. E sabe o que é interessante nesse casamento judeu? Quando o noivo está preparando este lugar na casa do pai, ele não tem contato nenhum com a noiva, então a relação deles é através de um amigo do noivo. E esse amigo do noivo, você acha que é quem? O Espírito Santo. Esse amigo desse casamento judeu vai lá para ele e fala: o que você quer dar para ela hoje? Eu tenho um presente, leva para ela. E chega lá e entrega para ela, e ela também tem um presente e entrega para ele. Você acha que o livro de Cantares foi escrito à toa na Bíblia? Só para dizer um romance de um casal? Não, o livro de Cantares está aqui, não é para dizer para você que existe um casal romântico, não. O livro de Cantares é intencionalmente escrito, perpetuamente declarado na palavra do Senhor, para te ensinar que ali é o noivo e a noiva. É uma declaração, você nunca mais vai ler o livro de Cantares depois desse dia de uma maneira diferente. Preste atenção. Nós vemos então que o noivo fica levando presentes para a noiva. O noivo fica se comunicando entre o noivo e a noiva. E o Espírito Santo faz o quê? Qual é o papel do Espírito Santo então? Preparar a noiva para o noivo, manter a chama deles acesa, o amor deles aceso. O papel do amigo do noivo é manter o amor dos dois genuinamente ligados até que se cumpra o tempo que eles vão estar juntos. E eu vou te dizer, tem casamentos judeus que demoram 2 anos para a união acontecer. E nesses 2 anos, eu vou te dizer, é muito difícil manter o relacionamento com alguém à distância. E manter esse amor aceso, vivo.
Você acha que é à toa que Jesus disse, nos últimos dias, o amor de muitos se esfriariam? O amor de muitos. E quando a palavra do Senhor diz muitos, igreja, é uma quantidade grande. Mas o Espírito Santo tem esse papel, de manter o amor da igreja vivo pelo Cristo. Jesus não vai voltar a buscar uma igreja. Ele vai buscar a noiva. E a noiva é o grau mais íntimo que nós devemos chegar, e nós devemos chegar até esse lugar. Existem níveis de intimidade com Deus que poucos desfrutam. Não porque é restrito, porque o véu foi rasgado do alto a baixo. O livre acesso está para todos, 24 horas por dia. Só não entra no santo hoje quem não quer. O acesso foi liberado para todos nós. Então, nós precisamos entender que nesses tempos que nós estamos vivendo, tem muitas igrejas, tem muita coisa bonita acontecendo, mas eu vou te dizer uma coisa, tem muita coisa que o Espírito Santo já saiu de cena e ninguém está percebendo. Deu calor. É o fogo. Então, amada igreja, nós precisamos entender, Apocalipse capítulo 3, versículo de número 14 em diante, vem dizer, eu conheço as suas obras, e você não é quente e nem frio, você é morno. E sabe o que é interessante? Quem aqui já fez café, ama café? Eu amo café, quem gosta de café? Jesus, batiza esse povo com a vontade do café, que tem pouca gente. Ei, quando você ferve uma água, ela está em ebulição muito quente, e ela se torna fria porque um dia ela foi, ela se torna morno porque um dia foi. Então o morno não é do fria para o mais ou menos, é do quente que se esfriou. Será que você consegue entender o que Deus está querendo falar conosco nessa noite? Nós vemos então que essa mulher está dentro da casa dela, prestes ao noivo chegar. É esse cenário que nós estamos vivendo. Apocalipse na igreja de Laodiceia, Deus diz, eu conheço as suas obras, não é quente nem frio, você está meio termo, você está morno. Você um dia já foi quente, mas agora está morno. Você pensa que você é rica, abastada, que você tem tudo. Grandes igrejas, grandes ministérios, altares que você some no altar, tão grande que é. Mas recomendo-te que de mim você compre ouro refinado no fogo, vestes limpas e colírio para que vejas, porque você é pobre, cega e miserável, nua. A aparência da igreja Laodiceia é muito rica e muito grande, mas Deus vê todas as coisas e Ele diz assim, você pensa que você é rica, abastada, que não tem falta de nada, mas não sabes, que é pobre, cega, miserável e nua. E os últimos versículos vêm dizer assim, e eis que eu estou à porta e bato, se você ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei contigo. Qual é a necessidade do próprio Cristo bater na porta de uma igreja, Ju? É porque essa igreja colocou ele já para... Essa pregação vai te levar para o céu, tá, irmão? É essa pregação que te leva para o céu. Eu podia vir aqui pregar fortuna, vida boa, mas o meu Jesus que eu conheço, Ele não me ofereceu nada disso. Todas as riquezas que Ele me ofereceu foram riquezas eternas, celestiais, aonde nada pode abalar isso, nada pode roubar isso de nós. Nós temos um lugar onde Ele preparou, sim, e naquele grande dia o desejo dEle é estar conosco, nós precisamos prestar atenção nisso. Então nós vemos aqui, em nome de Jesus, que essa igreja, essa mulher está dentro da casa agora, prestes a um casamento, ela sabe que o noivo está vindo. Quanto tempo você ouve alguém pregar que Jesus está voltando? A questão é, o que você faz enquanto Ele ainda não veio? O que nós temos feito enquanto ainda não veio? Nós vemos então essa mulher que ela está prestes a saber que o noivo qualquer dia vai bater na porta dela. E ela percebe que ela perde algo de valor dado pelo noivo. Por isso que eu te falei, tem igrejas que eu já pisei, muita gente vazia do Espírito Santo.
o maior tesouro que Deus nos deu, que o noivo nos deu, é o Espírito Santo. Ele disse que o Espírito Santo me ajudaria em tudo. E Ele disse que o Espírito Santo me ensinaria tudo. E Ele disse que o Espírito Santo me faria lembrar de todas as coisas acerca daquilo que Ele já ensinou. Então, igrejas que estão perdendo a essência do Espírito Santo, estão misturando fogo estranho com fogo genuíno de Deus, estão perdendo o seu valor. Algo de valor é perdido dentro da casa. Se essa mulher é representação da igreja, Jesus estava dizendo assim: vocês dizem ser igreja, mas existe algo de valor que vocês já perderam e foi dentro da igreja, não foi fora dela. É por isso que eu costumo dizer que você pode passar 5, 10, 15, 20, 30 anos dentro da igreja e Jesus voltar e você ir para o inferno. Porque vir na igreja, vir, não muda nada. Juliana, então, o que eu tenho que fazer? Você tem que amar esse Jesus e buscá-lo acima de todas as coisas. Porque naquele grande dia, Ele vai olhar para você, Mateus capítulo 7, naquele grande dia, muitos dirão: preguei no seu nome, expulsei demônios no seu nome, fiz maravilhas no seu nome. Mas eu olharei para eles e direi: apartai-vos de mim, malditos, não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Espera aí, pregar, louvar, expulsar demônio, fazer maravilhas é iniquidade? Sabe quando isso se torna iniquidade? Quando você apenas usa o nome de Jesus, mas você não o conhece. Usar o nome de Jesus, eu digo isso no seminário, e já vi isso várias vezes, usar o nome de Jesus até o incrédulo pode usar, porque o nome de Jesus tem poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Então não é o que eu faço para Ele, mas é o quanto eu conheço que me garante a entrada. Afinal de contas, você convida qualquer estranho para entrar na sua casa? Para tomar um café com você? Para dormir na sua casa? Não. Sabe por que Jesus diz lá na igreja de Laodiceia, eu falei para você que eu ia fazer uma junção, né, pastora? Justamente por esse detalhe. Quando ele diz assim: se você ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei contigo. Sabe por que ele fala isso? Porque um judeu, quando ele se assenta à mesa para comer com alguém, ele está declarando publicamente que aquele alguém não é qualquer um, é o melhor amigo dele. Então Jesus estava de uma maneira figurativa declarando assim: ei, igreja de Laodiceia, eu estou aqui fora, mas eu não estou condenando vocês. O meu desejo é voltar a ir para dentro e a gente ser muito íntimo. O meu desejo é voltar a ser o seu noivo. O meu desejo é voltar literalmente a ter um grau de intimidade com você, porque breve eu voltarei e eu quero vocês aqui comigo. Então o convite nessa noite não é para condenar você, mas é para gerar um arrependimento em você, porque afinal de contas todo mundo está esperando avivamento, não é? Eu não estou esperando avivamento, não. Eu já vivo ele. Você devia parar de esperar avivamento e começar a vivê-lo. Porque o arrependimento gera avivamento. O arrependimento te leva em lugares de intimidade, onde você prova, meu irmão, de coisas que você não faz ideia. Eu vou te dizer uma coisa, volto a dizer. O Senhor não está preocupado com aquilo que você faz para Ele. Ele está preocupado com o quanto você o conhece. Lembra de Marta e Maria? Não estou desfazendo do trabalho de Marta, nem condenando Marta. A igreja precisa se movimentar nessa terra, mas ela não pode substituir o a fazer com a intimidade. Aquele momento não era momento de fazer nada, era momento de ter intimidade com o Senhor. Por isso que ele diz assim: Marta, Marta, você está muito atarefada. E agora não é momento de tarefa, Marta. É um momento aqui, eu queria só conversar com você, eu não estou querendo você trabalhando muito, não. Por isso que Maria escolheu a boa parte, Marta. Eu não rejeito o que você faz, Marta, mas neste momento, a boa parte está com Maria. Ela está deixando tudo para se sentar aos meus pés e me ouvir. Então não é o que você faz que te garante a entrada nos céus. É o quanto você o conhece. Jesus vai te levar até onde você estiver disposto a ir por Ele. Nós vemos então que essa mulher, ela percebe que algo valioso foi perdido dentro da casa. E ela sabe que o noivo está vindo, então ela toma uma atitude. Ela acende a candeia. Pode ler que está aí no seu texto. Ela acende
a candeia. Em outros textos, candeeiro, candelabro, como você desejar. E o que era acender a luz, Juliana? Lâmpada para os meus pés é a sua palavra, e luz para o meu caminho. Todas as vezes que a igreja percebe que os seus valores estão sendo perdidos, ela precisa fazer uma pausa e acender a luz da revelação da palavra genuína. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Só anda, agora vai pegar você, é para pegar mesmo. Só anda sem orientação quando falta comunhão. Se você está sem direção, falta comunhão com o Espírito Santo. Porque uma pessoa que tem intimidade com Deus não anda em confusão. Ele fala para você virar para a direita, para a esquerda, vai, para, não, continua, esquece, abre mão, não investe, abre, fecha, vai hoje, não vai. É Ele quem dita todas as coisas. Ei, quem aqui está noivo? Levante sua mãozinha. Chuchu. Quando você fica noivo de alguém, amado, você não faz as coisas mais por conta própria. Você sempre pergunta ao noivo o que ele acha, porque agora vocês estão prestes a se tornar um. Então todo gasto que você fizer vai afetar ele também. Todo gasto que ele faz sem te comunicar afeta você também. Porque agora vocês estão prestes a se tornar um. E eu vejo uma igreja que não está aguardando o noivo, porque ela toma decisão sem perguntar para o noivo. Ela está tomando decisões sem perguntar para o noivo. Amados, colocaram tanta coisa no Evangelho de Jesus, que ele já saiu de cena e ninguém percebeu. Colocaram tanta coisa estranha na igreja. Compre esse objeto aqui, vai curar você. Leva, olha, compra uma cadeira, seu parente que é desviado, ele vai vir aí, compra pela fé. O Jesus que eu conheço, o nome dele basta. A presença de Jesus basta. Ele é aquele que era e que há de vir. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro, aquele que libera uma palavra e o câncer é vomitado. É esse Jesus que eu conheço. Um Jesus que eu não preciso pôr a mão em você. É uma palavra genuína liberada e a sua vida é mudada. É uma palavra genuína liberada e o vício cai por terra. Cegos vêm, coxos andam. É esse Jesus. Não é um Jesus de barganhas. Não é um Jesus aonde eu preciso. Ei, ele não deve nada para você, igreja. Ele não deve nada para ninguém. Ele já pagou todas as coisas. Por amor a você. Você acha mesmo que os pregos tinham a capacidade de segurar o nosso Jesus na cruz? Não. Eu digo essa frase há anos. O que segurou Jesus na cruz não foi os pregos, foi o amor. O amor dele por mim e por você. Ei, a morte não tragou ele, foi ele que se entregou. Foi ele que diz, Pai, em teu... Ei, Pai, na tua mão entrego o meu espírito. A morte não pôde ceifá-lo, foi ele que se entregou. O Jesus que andou sobre as águas, que curou 10 leprosos de uma vez, que ressuscitou morto. Você acha que uns preguinhos manteriam ele na cruz? Não. Ele se sujeitou àquilo por amor. Amor a mim, amor a você. E você precisa começar a entender. Essa mulher entendeu que os valores da essência daquilo que o noivo tinha dado estava se perdendo, havia se perdido dentro da casa. Então ela não se contenta com isso e ela começa a buscar. A palavra é a sua bússola. A palavra é o seu mapa. A palavra é tudo. Ela vai mostrar para você aonde você está errando. Ela vai mostrar para você tudo. E não é para te condenar, é para te resgatar, antes que o noivo venha. O olhar de Jesus não é de condenação sobre a igreja de Laodiceia, mas é um convite ao arrependimento, dizendo assim, eu amo tanto vocês que eu quero voltar aí para dentro. Eu amo tanto vocês que eu quero sentar na mesa com vocês.
Eu amo tanto vocês que eu estou prestes a voltar e eu preciso que vocês estejam comigo. Essa mulher entende que ela perde esse valor, que o noivo está prestes a vir, então ela acende a luz. E é interessante que quando ela acende a luz, ela não encontra a dracma. Preste atenção no texto. Quando ela acende a luz, ela dá de cara com sujeira. Por isso que eu te digo que a luz da palavra não vem para condenar você, mas vem para mostrar o que você precisa ajustar, melhorar, aonde você se perdeu. Os dois homens no caminho de Emaús, sabe por que eu digo quem está sem direção precisa de comunhão? Porque os dois homens em caminho de Emaús, eles estavam indo para Emaús, sendo que Deus tinha falado, Jesus tinha falado o que para eles? Ficar em Jerusalém. O que aqueles dois homens estavam fazendo no sentido contrário? Porque Jerusalém era lugar de paz, o nome de Jerusalém significa lugar de paz, e Emaús, sabe o que significa? Águas quentes. Eles estavam trocando a direção de paz por uma direção que levaria eles a algo quente. Águas quentes. E quando eles estão nesse caminho, você conhece bem a passagem, o próprio Jesus ressuscita, aparece, e eles identificam que é Ele. Mas quando eles chegam ao local e se assentam à mesa, a palavra do Senhor diz que quando Jesus parte o pão, o que é isso? É comunhão. Os olhos deles se abrem, o coração começa a queimar, eles falam assim, é Jesus. E Jesus some naquele momento, e um olha para o outro e fala assim, vamos voltar para a comunhão, um momento íntimo na mesa, tirou as escamas dos olhos deles e mostraram a direção certa. Para onde eles deviam voltar. Se você está sem direção, é porque falta comunhão. Todas as vezes que você tiver comunhão com o Espírito Santo, você não ficará sem direção. Eu te garanto isso, porque a palavra de Deus me garante isso. A palavra do Senhor diz, não ficarão confundidos. Aquele que me teme não fica confundido. Nós vemos então que essa mulher dá de cara com a sujeira. E ela começa a limpar, a varrer. Está entendendo que o convite de Deus não é condenativo? Mas é um convite a arrependimento? Essa mulher, ela está procurando algo de valor. Mas quando ela está em busca do Espírito Santo, eu vou deixar de uma maneira bem clara para você. Muitas igrejas perderam a presença do Espírito Santo dentro das suas próprias casas, dentro dos seus próprios ministérios, porque estão fazendo, e eu vou te dizer, Jesus já saiu de cena e ninguém percebeu. E essa mulher, ela acende a candeia. O que eu quero te dizer, quando as igrejas brasileiras começarem a acender a candeia, abrirem as suas palavras e pregarem o evangelho genuíno, não o evangelho de prosperidade, não coach, não teorias para massagear o seu ego e para fazer com que você se sinta bem, não é palavras de automotivação, não, quando a palavra do Senhor começar a voltar a ser pregada, genuinamente, nós veremos a igreja voltando a ter a presença genuína. Muita gente me pergunta, missionária, por que tem gente que entra na igreja e não cai mais endemoniada? Por que a gente não vê mais milagre acontecendo dentro da igreja? Eu falei, porque o Espírito Santo não está mais. Porque se estivesse, bastaria o evangelho sendo pregado e tudo aconteceria. Mas sabe o que acontece? Hoje em dia Deus está tentando derrubar as pessoas por dentro primeiro. Por que você acha que ninguém mais cai na unção? Porque existem corações tão altivos, orgulhosos, que não adianta derrubar por fora. Não é um acampamento, não é um entretenimento, não é um momento de êxtase emocional, não! É um encontro genuíno que muda a história. Eu conheço Saulo de Tarso, o famoso Paulo. Esse homem perseguiu o povo cristão porque achava que o povo cristão estava errado e ele estava certo na religião dele. Só que indo para caminho de Damasco, já estou acabando em nome de Jesus, pastor, eu nem sei que tempo que é, eita Jesus. Indo ao caminho de Damasco, ele dá de frente com o próprio Cristo, cai aos pés. Quem é você? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E você percebe que Paulo faz um negócio que ninguém faz. Quando Paulo recebeu essa revelação de encontro genuíno com o próprio Cristo, ele não levanta e já sai pregando.
Ele fica 3 dias trancado num quarto, sem comer e sem beber. Leia Atos capítulo 9. E daí Deus fala lá com Ananias, e Ananias fica com medo. Não, eu vou receber esse homem. Não vou atrás dele e mato os outros. Não, Ananias. Eu tive um encontro com ele, e ele está 3 dias dentro de um lugar. Ele, por conta própria, começou a gerar aquele encontro. Sabe o que eu estou querendo te dizer? Não adianta você ir em acampamentos, em eventos, em coisas, em conferências, ser cheia naquele dia, receber uma palavra, ou estar nesse culto recebendo isso e não fazer nada depois disso. Sabe o que deixa uma mãe ser legítima? O que faz de uma mãe ser legítima mãe? Não é ela gerar, porque gerar várias mulheres geram. Mas o que legitima uma mãe, o que faz ela ser uma mãe legítima, é se ela, depois de gerar, ela cuida e passa a criar até que cresça. Toda revelação que entra dentro de você, mas não te convida para uma faxina, tem algo errado. Toda palavra que entra no seu coração, mas não está gerando alguma mudança, tem algo errado. E não é com a palavra. É com você. Então nós vemos que essa mulher varre o ambiente. E depois, ainda ela acha a dracma. Perder é muito fácil. Perder é um estralinho de dedo. Mas para achar os valores perdidos, leva um bocado de tempo. Ela teve que acender a candeia, limpar a casa e depois buscar com diligência. Sabe o que significa a palavra diligentemente? Incessantemente, incansavelmente, até encontrar. A igreja brasileira precisa fazer isso. Começar a ver aonde caiu e voltar a se arrepender e começar a buscar a face do Senhor até encontrar de novo. Nós precisamos urgentemente começar a fazer isso. E nós vemos então que essa mulher encontrando, ela convida os seus vizinhos, as suas amigas, e faz uma festa. E sabe que Jesus vem terminar nesse versículo dizendo? Que nesse momento acontece uma festa nos céus por um pecador que se arrepende. Aí sabe o que eu vou te dizer? Essa mulher já não era a igreja. Que pecador que se arrependeu? Ela mesma. Porque a gente julga que pecador é aquele que está lá fora. Mas quantos ainda dentro da igreja não se arrependeram até hoje? Só estão, mas não se arrependeram até hoje. Não se arrependeram das suas questões até hoje. Nunca tiveram um papo íntimo com Jesus, dizendo assim: Jesus, eu preciso me arrepender de tanta coisa. Ei, nada é automático, amado. Assim como tudo na sua vida precisa de uma manutenção periódica, a sua vida espiritual com Deus também precisa. Nós vemos então que a igreja desses dias tem crescido muito, aparente, muito entretenimento dentro da igreja, mas nós vemos a palavra do Senhor saindo de cena há muito tempo, isso acontecendo. E eu vou te dizer, o que eu estou alertando em todos os altares que eu estou subindo, e eu vou te dizer, para que você guarde isso no seu coração. Deus vai permitir um aperto da igreja brasileira como nunca antes. Porque nós somos o único país na face da terra que nunca tivemos uma igreja perseguida. Até agora. E toda a palavra do Senhor mostra que todas as vezes que o povo voltava para outros deuses, Deus mesmo permitia que os inimigos fossem atiçados para a opressão do povo, para que houvesse arrependimento e eles voltassem para Deus. Você acha que Deus mudou? Os altares brasileiros estão tão corrompidos e contaminados com tanta coisa que, misticismo, idolatria, prostituição, tanta coisa, que Deus não vai mais deixar barato. A liberdade se tornou libertinagem. Então agora o juízo de Deus está sendo estabelecido sobre nós. Agora é um momento que Deus está descendo com um aperto, com um funil, porque a porta continua estreita. E Ele vai permitir muita coisa sobre as nossas vidas. Brasileiros, prestem atenção, nós vamos passar por um estreito sim. Sabe por quê? Não é porque Deus não te ama, é porque Ele te ama. Uma pandemia não foi suficiente para nos ensinar nada. Infelizmente, eu estou dizendo no coletivo, nós, porque eu sou parte do quê? Da igreja. Se um membro padece, toda a igreja padece. Então, se eu sou parte de um membro que está doente, eu preciso me colocar neste lugar também de arrependimento e falar: Senhor,
eu me arrependo também. Eu me arrependo como igreja. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus? Nós temos ainda alguns minutos que a pastora me deu. Você entendeu essa palavra? Ninguém vai me pegar na hora de saída não, né? Por favor. O Senhor sente falta. Falta de quando as nossas reuniões eram muito simples, mas os milagres aconteciam espontaneamente. Eu fui pregar há uns 2 meses atrás numa cidade e tinha uma mulher que tinha um defeito na mão. E depois, no final do culto, ela veio até mim e falou: você pode orar por mim? Eu falei: claro. Eu falei: o que você quer? Ela falou: eu quero ser curada. Eu falei: diante de Deus, igreja, eu não estou falando isso para me vangloriar jamais. Você vai entender por que eu estou te dizendo isso já já. Eu apenas coloquei a minha mão na mão dela e disse: ser curado em nome de Jesus. E a mão dela voltou a funcionar. Quem estava em volta ficou assim, com o olho assim para mim. E eu parecia o João Batista no meio deles. Ou Pedro, quando entrou no templo, depois que o paralítico foi levantado: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda. Todo mundo: quem te curou, quem fez isso e tal. Eu olhei para o grupo que estava com os olhos desse tamanho e falei assim: por que vocês se espantam? Isso devia ser algo tão comum no nosso meio. Porque não foi dado a mim, foi dado a nós o poder e a autoridade de expulsar demônios, de curar enfermos, de fazer cegos verem, paralíticos andarem, ressuscitar mortos. Não veio sobre mim, veio sobre nós. Nós temos uma autoridade dada dos céus, é imutável, e o Senhor deseja te usar. Ele não quer que você use Ele quer te usar. Porque passa céus e terra, mas a palavra dele não passa. Eu posso morrer amanhã, mas Ele levanta outro no meu lugar para fazer obras ainda maiores, porque não tem a ver comigo, tem a ver com quem Ele é. A promessa dele não passará. Por isso que o meu convite para você é para você entender que se houve alguns valores aí dentro perdido, o momento é agora de restauração. O momento é agora de arrependimento. Nós precisamos começar a entrar neste ambiente de arrependimento, para que Deus cumpra o que está lá em Joel: nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, desde os mais pequeninos até os maiores. Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele ainda faz coisas sobrenaturais. E Ele ainda usa eu e você. Então o meu convite, e o convite do Espírito Santo que me trouxe aqui hoje, é esse para nós. Vamos resgatar os nossos valores. Vamos de novo voltar à essência da adoração. Vamos de novo nos lançar perante os altares, em lágrimas, sem precisar que ninguém te chame à frente. Vamos de novo voltar a ter reuniões de oração. Vamos de novo voltar a ter ensino da palavra. Vamos de novo gravar essa palavra em tábuas no nosso coração, não de letra, não falada, não escrita apenas, mas dentro de nós. Vamos pegar aquilo que nós estamos recebendo nos cultos, e que você fala: uau, que palavra me impactou, mas se você não fizer nada após esse culto, nada vai mudar na sua vida. Não é o que eu ouço, mas é o que eu faço após ouvir. Paulo recebeu a revelação de Jesus, e ele entrou no quarto dele, ou melhor, num quarto estranho lá de uma casa que cederam para ele, e ele escolheu fazer um jejum e ficar lá até entender aquilo. Ele não só recebeu, ele estava gerando algo. E você conhece Paulo, ele foi até o fim.
Então ele não só gerou, mas ele deixou nascer e cresceu. E no último dia de vida dele, ele falou assim: eu combati o bom combate. Eu guardei a carreira, eu percorri a carreira e guardei a minha fé. Eu serei agora decapitado, mas está tudo bem. Eu vou fechar os olhos aqui e logo logo eu estarei com o meu amado. O mesmo homem que eu encontrei no caminho de Damasco estará comigo, face a face, dizendo assim: agora você entendeu. Ei, nem tudo aquilo que está funcionando Deus está aprovando. Nem tudo aquilo que aparentemente está lindo Deus está. Sabe por quê? Saul ficou 52 anos no governo, mas o Espírito Santo de Deus saiu dele no 7º dia. Quem olhava de fora falava: ei, uau, que rei! O reinado dele está sendo perpétuo. Mas Deus já tinha deixado de ser com ele no 7º dia. Aparentemente funcionando, mas Deus não estava mais aprovando. Eu não quero funcionar. Eu não quero dar certo não, igreja. Eu falo para Deus todas as vezes, eu prego há 11 anos e eu falo para Deus todas as vezes que eu subo no altar, eu falo: Deus, se eu tiver que descer, eu desço, mas eu não quero que a sua presença saia de mim. Sabe o que é interessante? O rei Davi assentado no trono, quando ele pecou, ele não se importou com a sua coroa, ele não se importou com o seu reinado gigantesco, ele não se importou com o tanto de ouro que ele tinha, ele não se importou com o seu palácio, com suas mansões. Ele se lançou diante de Deus e disse assim: arranca tudo de mim, mas não retires de mim a sua presença. Ei! Chega! Chega! Se eu pudesse resumir as mensagens que Deus tem me dado, eu resumiria apenas em uma frase, e a frase é: o Espírito Santo tem me comunicado para dizer assim: diga para a minha igreja, parar de se relacionar comigo com segundas intenções. Eu não quero relacionamento com segundas intenções, o Espírito Santo tem dito. E é tão ruim, gente, se você se relacionar com alguém que sabe que tem segundas intenções com você, que sabe que quer só algo de você, que não quer você, quer algo que você pode fazer, ou oferecer, ou entregar. A questão é, até onde você está disposto a ir por Cristo? Você está disposto a alguém entrar na sua casa para roubar a sua Bíblia? Tirar ela das suas mãos? Eu tenho falado e vou dizer, por onde quer que eu pise. Você tem 6 anos para você amar essa palavra e cravar muitos versículos no seu coração. Porque até isso será tirado das suas mãos. Mas vai ficar algo que ninguém tira. É o que ela cantou, é o que ela disse. É o que nós temos cantado e declarado. Paulo e Silas na prisão, eles saíram pela manhã para ir fazer uma oração. Mas no meio do caminho tudo mudou. Prenderam esses homens, açoitaram eles, lançaram eles numa prisão. O cenário mudou de algo bom para algo horrível. Mas eles não se calaram. O propósito do coração deles pela manhã era: vamos a casa, vamos orar, vamos entoar louvores, vamos entregar um culto a Deus. Mas dentro da prisão, o cenário tinha mudado, e sabe o que eles fizeram? Ei Silas, ei Paulo, o que a gente estava fazendo pela manhã mesmo? A gente não saiu na intenção. Qual era o nosso propósito? Adorar a Deus? Então não importa o cenário, vamos adorar a Deus. Não importa se nós estamos presos, vamos adorar a Deus. Será que você está entendendo a mensagem que o Espírito Santo está querendo trazer para nós nessa noite? O cenário vai poder mudar para muito pior, mas aquilo que você carrega dentro de você, você não se move por emoções, você se move por propósitos. Quando você carrega um propósito, meu irmão, você pode estar triste e você faz o propósito. Você pode estar açoitado na carne, rasgado, e você faz o propósito. Eu vou te dizer uma coisa:
Eu passei por coisas muito difíceis nesses 4 anos. Coisas que eu não desejo para ninguém. E por tantas vezes eu estava no altar da minha igreja, que eu tenho essa liberdade, graças a Jesus, eu tenho a chave, eu entro lá e me jogo no altar e fico lá. E por tantas vezes eu não tenho vergonha de falar isso nem para a internet, eu pedi a morte para Deus dizendo, me arranca daqui, eu estou cansado de sofrer. Eu sei que eu carrego uma grande promessa sobre a minha vida, Senhor, mas eu estou cansada. Eu remo, parece que eu não saio do lugar, e está tudo isso acontecendo, e eu não estou dando conta. Todas as coisas dizendo, não, vale de ossos secos, e Deus dizia, profetiza. Quantas as vezes eu estava no altar, à tarde pedindo a morte, querendo morrer, e à noite eu estava pregando, e ninguém sabia do que eu tinha passado. Como se nada tivesse acontecendo. Aí você olha para mim e fala assim, isso é hipocrisia? Não. Eu não me envolvo por emoções. O que eu carrego é mais forte do que minha própria vida. É mais além do que as minhas dores. O propósito que Deus colocou dentro de mim vai além daquilo que eu possa passar ou suportar. Então eu subia e dava o meu melhor. Porque as pessoas não têm nada a ver com isso. Elas precisam continuar ouvindo aquilo que Deus deseja. E quando tem propósito, você anula a sua alma. É nesse momento que você entende, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque quando Cristo reina, a sua alma é calada pelo Espírito Santo. Você não quer mais sair da igreja porque alguém não te deu a paz do Senhor. Você não quer mais, você fica, ressentido porque a pastora não te deu oportunidade, ou porque você teve que descer do altar. Não, quando você carrega um propósito, quando você tem intimidade com o Espírito Santo de Deus, nada disso importa. O cenário muda, a ocasião fica difícil, mas você cumpre o propósito. Pregue a minha palavra dentro e fora de tempo. Faz o possível e o impossível. Ei, me fiz de louco para ganhar os loucos. Me fiz de sábio para ganhar os sábios. Ei, Ele escolhe as coisas loucas para confundir, aqueles que pensam ser. Eu não vou chamar você à frente. Isso é algo que o Espírito Santo deve impulsionar você. Eu não quero mais convidar ninguém. Eu quero que a presença te empurre. Eu quero que a presença te lance de novo nos pés de Jesus. Assim como aquela mulher que quebrou o bálsamo aos pés de Cristo, dizendo assim, ei, esse bálsamo eu estava guardando para o meu noivo, para o homem que eu ia casar, mas hoje eu quebro nos pés do meu mestre Jesus, porque hoje eu decido casar-me com ele. Ninguém entendeu aquele ato, mas ele sabia que ali era um casamento dela. Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, Tu és Deus, Tu és poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Paralabassuriando, alabacês. Nós vamos clamar, 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 Até você ouvir, nós vamos buscar, buscar, buscar de todo o coração. até te encontrar. Xerelabassuriê,
Essa é a hora. É neste momento, é nessa hora. Tem alguém enfermo? Essa é a sua oportunidade de sair curado desse culto. Eu quero você aqui na frente, você que está com uma enfermidade. Chorer na massurie da barras. Caralamassurie. Caralamassurenda labacere de namarras. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, o teu nome tem poder e autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. Então, em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, que toda enfermidade, toda enfermidade, toda enfermidade, toda enfermidade, toda enfermidade, nós declaramos falência, 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 falência de câncer, falência de câncer, de nódulo, nós declaramos falência, falência sobre câncer, nódulos, sangue, coluna, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Rim, pâncreas, pulmão sejam visitados agora pelo poder de Jesus Cristo. Sim, é o lugar de restauração que Deus está te levando agora. E deixa Ele gerar